Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus, estamos felizes. Mais uma noite que o Senhor tem nos proporcionado estar na presença dEle. Noite boa, né, irmãos? O fim do ano vai chegando, parece que até o clima muda, já percebeu? Até a igreja parece que fica mais lenta, os irmãos, levanta a mão. Meio slow motion, né? Mas graças a Deus, Deus vai dar vitória. Irmãos, como o pastor Marcelo já falou, dia 31 nós temos o culto da virada. E eu costumo falar que tem uns crentes que são meio problemáticos no culto da virada, irmão. Meio supersticioso. Eu já vi gente vindo para a igreja com calça verde, camisa amarela, com tênis roxo, porque cada um tem uma função. Então toma cuidado, tá, irmão? Sei que vai vir para o culto da virada, toma cuidado com o que você vai vir vestido. Amém? Brincadeiras à parte, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do evangelista Lucas. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 13. Lucas 2, a partir do 13, está escrito assim: de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver se esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Amém, Deus? Mais uma vez na tua presença nós vamos. Jesus, te damos graças. Que nessa hora o Senhor use a minha vida, meu Deus. Que nessa hora o Senhor fale com o teu povo. Que nessa hora a gente venha entender, meu Deus, com maior clareza, o ato de amor que o Senhor teve para conosco, enviar o teu Filho à terra. Nós te damos graças e acreditamos que o nosso coração vai ser inundado, meu Deus, pelo teu amor e pela tua graça nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos falar essa noite sobre o Natal. O que é o Natal? A gente vive num mundo onde a gente a todo momento é cobrado para dar respostas. Como assim, Lucas? Se você é casado, o seu casamento pede uma resposta, certo? Você é cobrado pela sua esposa direto. Os homens aqui que estão aqui me entendem? Verdade? Ó, ela ali, eu dou um cutucão nele. Não bate nele, mano, deixa para depois. As mulheres da mesma forma. O mundo, se você trabalha em algum lugar e tem algum chefe, ou você, o próprio patrão, você cobra ou é cobrado? E referente ao Natal é a mesma coisa. Nós temos que dar uma resposta ao Natal. E a resposta que nós devemos dar ao Natal, a gente vai encontrar nesse texto de Lucas. Mas você percebe que até Deus teve que dar uma resposta. Lá no início de Gênesis, no capítulo 3, a gente vê o homem caindo. Adão e Eva caem no pecado e até Deus dá uma resposta. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente vai ver o que na teologia é chamado de proto-evangelho. O que é proto-evangelho? É a primeira pregação do evangelho, quem faz é Deus. Porque da semente da mulher vai nascer um que vai resolver essa bagunça que você acabou de causar, Adão. Da semente da mulher vai nascer alguém que vai resolver tudo aquilo que vocês distorceram quanto à minha criação. O nome disso é proto-evangelho. Então até Deus dá uma resposta. Chega dos nossos dias, às vezes a gente vem para a igreja e acredita que a gente pode viver de qualquer forma, que a gente pode agir de qualquer forma, que a nossa vida cristã, na verdade, ela não é a maior prioridade. Existem coisas mais importantes. Lucas, eu tenho um trabalho. Lucas, eu tenho uma família. A igreja é importante, mas nem tanto. Jesus é importante, mas talvez nem tanto. Às vezes a gente não fala isso, mas com as nossas atitudes a gente acaba demonstrando isso. Então o Natal exige de nós uma resposta. No momento em que Jesus nasce, no capítulo 2 de Lucas, a gente vê que Herodes dá uma resposta. E sabe qual que é a resposta que Herodes vai dar? Você sabe qual que é a resposta que Herodes vai dar? Ele diz o seguinte: olha, mata todos os meninos para baixo de 2 anos.
Herodes estava dando uma resposta ao Natal, ao nascimento de Jesus. Só que do outro lado da manjedoura, haviam os magos que foram honrar Jesus. Irmão, quando o assunto é o nascimento de Jesus, não existem pessoas que ficam sem dar resposta. Ou você está do lado da manjedoura daqueles que querem matar Jesus, ou você está do lado da manjedoura que aqueles que ouviram o que Deus falou, a promessa de Deus, e querem honrar a Jesus. Não existem pessoas na terra que falam: eu sou indiferente quanto ao nascimento de Jesus. Aqueles que são indiferentes estão do lado de Herodes. Herodes, na hora que fica sabendo que um possível rei nasceu, ele manda matar todo mundo. Então você percebe que o nascimento de Jesus, ele gera em nós um senso de responsabilidade. E nessa noite eu acredito que é a noite propícia para você refletir sobre a sua vida. Fim de ano se aproximando, festa se aproximando, e qual a resposta que você tem dado ao nascimento de Cristo durante todo esse ano? E a gente vai encontrar isso, porque os pastores, nessa passagem, eles dão uma resposta a Deus. E a gente vai ver agora, aqui, olha o que acontece. E antes eu queria te deixar, qual que é o tema da mensagem, Lucas? Qual a resposta que você vai dar ao Natal? Você percebe que nesse texto, no versículo 13, a gente vê que um anjo aparece aos pastores. Em seguida um exército aparece, um exército de anjos. O que significa isso? Você percebe, os pastores estão no campo, de repente aparece um anjo, que possivelmente era Gabriel, falando que o menino havia acabado de nascer para os pastores. Logo em seguida aparece um exército de anjos, anunciando que o menino havia nascido. Na mesma hora que isso acontece, você sabe o que Deus estava nos mostrando? Que em um outro tempo a glória de Deus, ela era manifesta somente dentro do templo. Sabe o que acontece na hora que os anjos se revelam? Eles estão no meio de uma fazenda. O nascimento de Jesus já era uma demonstração que a glória dele iria exceder os templos que já existiam. O nascimento de Jesus é Deus mostrando que agora a glória dele não vai ser apenas manifesta dentro dos grandes templos, como foi no templo de Salomão, como foi no templo de Zorobabel. Ele falou assim: agora o menino nasceu, e aquilo que ele veio fazer na terra vai começar a ser demonstrado agora. E a Bíblia fala que a glória de Deus encheu o lugar aonde os pastores estavam reunidos. O que mais tarde a gente vai entender que quem que é o templo de Deus, aonde a glória se manifesta. Levanta sua mão, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é em você. Então no momento do nascimento de Jesus, Deus já estava dando um prenúncio: olha, a partir de agora eu vou mudar a sistemática. Agora vocês não vão precisar mais ir ao templo para ver a minha glória. Agora vocês vão ser o templo onde a minha glória se manifesta. E os pastores, a gente tem que entender que os pastores eram uma classe baixa na sociedade naquela época. Na igreja, no primeiro século, você tem que entender que pastor não era nada demais. Ah, quem que é esse? Isso aí é um pastor de ovelha, ele não é nada demais. E foi exatamente para essas pessoas em que Deus resolveu entregar a primeira pregação do Evangelho. Para as pessoas em que o mundo olha e não dá nada, para as pessoas que o mundo olha e não vê nela benefício algum, Deus falou assim: esses vão ser os primeiros que vão receber a manifestação do que eu estou fazendo na terra. Ou seja, Jesus, desde sempre, ele chamou aqueles que eram menores para testemunhar que o maior havia chegado. Você entende isso? Quando ele olhou para a terra, ele não espera ver você com síndrome de grandeza, porque ele sempre preferiu aquele que é menor, para anunciar que o maior, na verdade, ele está chegando na terra. Ele não escolheu Herodes para anunciar o evangelho dele. Ele falou assim: não, esse aí já se acha grande demais. E a gente vai ver aqui no versículo 15, olha o que está escrito: quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. O que significa? Jesus nasce em Belém. Eu não sei se você sabe, mas Belém significa terra do pão. Como o pastor Marcelo falou aqui em João 6, no versículo 33, Jesus vai falar assim: olha, eu sou o pão que desceu do céu. E ele escolhe exatamente a cidade do pão para nascer.
como aquele que diz: eu estou nascendo, e as pessoas que tiverem fome vão comer de mim, e nunca mais elas voltarão a ter fome. No nascimento de Jesus, ele já estava revelando o propósito dele na terra, pelo local que ele nasceu. E qual é a resposta? A primeira resposta que os pastores dão então ao nascimento de Jesus, está escrito que na hora que eles ficam sabendo, eles sem demora creram. Essa é a primeira resposta que Jesus espera que você dê ao nascimento dele, que você não duvide do nascimento dele, que você não duvide daquilo que ele tem feito na terra. Hebreus capítulo 11, você vai ver que Deus não pode ser agradado por aquelas pessoas que não têm verdadeiramente fé. Lucas, como eu sei que eu sou uma pessoa que tenho fé? Você é um crente arrependido, você é alguém que se arrepende dos seus atos diariamente, então você é alguém que tem fé, porque é impossível você falar que tem fé e não vive um arrependimento diário. Da mesma forma, não tem como você falar que você é arrependido pela tua vida, se você não tem fé. Então, como você sabe que você realmente está dando uma resposta ao nascimento de Jesus? A partir do momento em que você tem fé, porque o justo, ele vai viver pela fé. Tem muita gente dentro da igreja que está assim: ó, Jesus, para eu acreditar em tudo que o Senhor tem feito, eu tenho que ver algo, tem que mudar algo na minha vida, tem que ser tudo diferente. Só que a Bíblia fala: o justo não vai viver pelo que ele vê, ele vai viver pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, irmãos. A gente está prestes a entrar no ano de 2022, e talvez está tudo nebuloso, mas olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Ela fala assim: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é farol para os meus pés é a tua palavra, é lâmpada. A cada passo que você dá, ele ilumina um pedaço. A cada passo que você dá, ele ilumina um pedaço. Isso é verdadeiramente crer no que Jesus veio fazer na terra. Eu acredito, Jesus, que o Senhor veio para ser o pão que vai satisfazer os meus maiores desejos durante a vida. Os pastores creram nisso? Essa é a primeira resposta. Você está comigo? Fala assim: eu creio. Amém. No versículo 16, olha o que está escrito: então, já que os pastores creram, eles foram depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Olha como o versículo começa, ele diz: indo depressa. Ou seja, irmãos, eles não deixaram para depois, eles não procrastinaram, eles não demoraram para obedecer. Tem pessoas em que Jesus nasceu, em que Jesus está falando com ela, só que ela não consegue obedecer de imediato. Ela não consegue, e demorar para obedecer é desobediência. Demorar para obedecer é desobediência. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis, o que a gente vê? Gênesis capítulo 22, Deus fala assim: Abraão, vai lá e sacrifica Isaac. A Bíblia está escrito que Abraão se levantou e foi. No versículo 2 do capítulo 22, Deus fala assim: eu quero Isaac. No versículo 3, Abraão se levanta e vai. Deus está falando com você o ano inteiro, irmão. Você está: olha, Jesus, logo logo eu vou te dar uma resposta. Jesus, aguenta só um pouco. Não, o Evangelho, irmão, ele fala assim: olha, ele te coloca em movimento. O Evangelho está falando assim: ó, qual resposta você vai dar? Você acredita? Acredita, então levanta e vai. Vai ver o que Deus está fazendo, vai ver o que Deus falou para você que vai acontecer. Agora a gente fica assim: olha, eu acredito, mas agora eu estou ocupado demais. Os pastores estavam no campo, eles poderiam falar: olha, estou cuidando das ovelhas aqui, tanta coisa para fazer, ano de 2022 está logo aí, eu estou preparando aqui, cuidando, porque senão amanhã não vou ter o que comer. Não, eles levantaram, eles não deixaram para depois, eles vão conferir aquilo que o anjo tinha dito, vão ter fé. Tem gente que não entende que existem coisas que não podem ser deixadas para depois. Eu lembro de uma história. Eu era mais novo e meu pai pastoreava uma igreja lá em Interlagos, perto do autódromo, em São Paulo. E eu lembro que uma certa pessoa faleceu naqueles dias de domingo. Quem que é assembleiano antigo aqui? Tem alguém que é dessas antigas, que passava o domingo inteiro na igreja? Pois é, eu estava lá, escola dominical, ensaio do coral, ensaio do não sei o que, no final da tarde o irmão resolveu falecer. Aí a gente está indo para o velório. Eu lembro que meu pai colocou a gente dentro do carro. Quando a gente está indo para o velório, a gente passa por uma irmã da igreja. Meu pai parou o carro, olhou para ela e falou assim: irmã, estamos indo para o velório
do irmão fulano, vamos conosco, quer uma carona? Ela falou assim, ai pastor, eu lembro perfeitamente, irmão, ela coçou a cabeça e fez assim, deixa para a próxima, deixa para a próxima. Irmãos, eu fiquei olhando, eu era bem novo, eu fiquei assim, pera, tem gente que, devido a ele querer deixar tudo para depois, ele está profetizando miséria na vida dele e não está vendo. Deixa para depois, você está falando que alguém vai ter que morrer para você tomar uma atitude? Sabe, a irmã, e sabe qual que era o nome da irmã? Lembrei, eu acho que ela não vai me escutar, faz muito tempo. Irmã Graça, olha que ironia. Irmã Graça. Então, irmãos, se você está aqui, você está o ano inteiro, e você vem até na igreja, só que você ainda não teve uma atitude de fé em realmente acreditar no que Jesus está falando sobre a sua vida, você tem sempre deixado para depois, olha, um compromisso com Deus eu até quero, mas quem sabe depois, o Natal não, Ele vai exigir fé de você, e Ele vai exigir que você não fique deixando mais para depois. Uma terceira coisa que a gente pode ver, é que os pastores deram prioridade, a prioridade para eles poderia ser o pastoreio das ovelhas, eles falaram, não, tem coisas mais importantes para fazer do que cuidar das ovelhas. Irmão, a gente tem que entender que Jesus mais algo nunca vai combinar. Jesus mais alguma coisa não tem conta que vai fechar. Se você está falando assim, olha, Jesus, mas eu ganhar tanto, vai dar certo, aí eu vou ter tempo. Jesus mais uma bênção assim, Jesus não existe nada que combina com Jesus, ou é Ele ou não é nada. Qual que é a prova disso? Que após os pastores ouvirem isso, eles largaram tudo que eles estavam fazendo, falaram assim, ó, nós vamos encontrar o menino que foi prometido. Como prova disso, Jesus nasce, com 30 anos, ele começa a chamar os discípulos para o ministério, ele chama Pedro, ele fala assim, Pedro, larga tudo isso aí, vem e me segue. Depois ele encontra Mateus colhendo imposto, provavelmente ganhando muito bem, rico. Mateus está sentado, colhendo imposto. Jesus fala, Mateus, larga tudo, vem e me segue, porque Jesus, quando você vai caminhar com Ele, Ele quer que você dependa inteiramente de quem Ele é na tua vida. Jesus mais algo não combina. E assim como foi com Mateus, o que leva uma pessoa a se levantar do lugar onde ela está e nunca mais olhar para trás ou se arrepender da decisão que tomou? É a certeza que aquele que está te chamando para caminhar é suficientemente capaz de te dar tudo aquilo que você vai precisar durante a sua caminhada. Prioridade. E esse versículo ainda continua dizendo, eles indo depressa, ou seja, eles não procrastinaram o outro ato, eles deram prioridades. Eles encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Então você percebe que ele não fala José e Maria, e naquele tempo, a escrita, o nome que aparecesse primeiro, era o nome que tinha maior importância social. Você sabe que naquela época a mulher, ela era menosprezada, só que quando Lucas vai relatar, ele fala assim, olha, estava Maria, porque aonde Jesus está, irmão, ele vai ter que ser o primeiro, ele não vai aceitar ser o segundo na sua vida. Aonde Jesus está, ele vai falar, eu sou o primeiro, ou não sou nada, eu sou aquele que realmente influencia a tua vida. Eu não quero 50%, eu não quero 60%, eu não quero 99%, é tudo ou é nada. Lucas, quando vai escrever isso, ele fala assim, olha, estava Maria, aquela que tinha maior importância social, porque o Messias estava vindo dela, e também estava José. Aí no versículo 17 a gente vê, depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. Sabe qual que é a outra resposta que você vai ter que dar para o Natal? A primeira é crer, a segunda é não deixar para depois, a terceira é dar prioridade, e a quarta, divulgaram. Depois de eles verem, os pastores contaram a todos o que havia acontecido. Aqui são quem? As primeiras testemunhas do Evangelho. Irmão, algo que é verdadeiramente bom, você não guarda só para você. Algo que é verdadeiramente bom, você quer compartilhar com todo mundo. As mulheres, quando são prometidas em casamento, ela guarda segredo? Que mulher que fez isso aqui? Não, né?
O homem, quando ele conquista algo que é o sonho do homem, ele guarda para ele, não, você conta para todo mundo. Agora o que a Bíblia fala? Aquele que encontrou esse tesouro, ele dá tudo o que ele tem, ele adquire aquele tesouro, e ele mostra o que ele adquiriu. Sabe o que Jesus espera? A resposta que você dê ao Natal, ao nascimento do filho dele, a Deus, ao nascimento do filho dele, é que você não guarde só para você. Jesus é grande demais, irmãos, para ficar apenas em você. Ele cabe em você, cabe no outro, ele cabe no mundo inteiro, se o mundo quiser, dá para todo mundo e ainda sobra. É outra resposta que nós devemos ao Natal. E por fim, está escrito que todos que ouviam a história ficavam admirados. No versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Sabe qual que é a quinta resposta que o Natal espera de você? Que Deus espera de você? É que você guarde tudo que Jesus tem feito na tua vida. Maria guardou todas as coisas. Olha o que o Salmo 119 vai dizer: eu guardei a tua palavra no coração, para eu não pecar contra ti. Irmão, nada do que Jesus tem feito pode ser menosprezado. Às vezes a gente costuma julgar as coisas que acontecem em nossa vida em graus de importância. Não, você tem que entender que se você está de pé, foi porque Jesus te manteve de pé. E o ar que você respira é importante, a vida que você vive é importante, a família que Ele te deu é importante, porque foi tudo obra dEle. E você está tomando conta das coisas que Ele faz. Então vamos se lembrar, a primeira resposta que o Natal vai exigir de você é que você creia. Os pastores creram. Depois é que você não deixe para depois. A terceira é que você dê prioridade. A quarta é que você divulgue. E a quinta é que você guarde tudo que Jesus tem feito na sua vida, para não pecar contra Ele. Foi o que Maria fez. A resposta do que Deus fez através de Jesus, você tem que entender que ela é algo grande, irmão. Você olha para o seu lado aí, você vai ver uma pessoa que às vezes é totalmente diferente de você, mas que Jesus olhou para a terra e falou assim: olha, vou salvar. E o que a gente tem feito? Às vezes a gente vem para a igreja e a gente costuma achar que é mais um culto, é mais um domingo. Olha, Lucas, a igreja agora é fim de ano, nós estamos nesse clima, mas Jesus, Ele está olhando para dentro do seu coração e te dizendo: olha, mais um ano passou e eu ainda não tive a primazia do teu coração. Mais um ano passou e você não creu verdadeiramente em mim. Mais um ano se passou e novamente você não me deu prioridade. E Jesus está aqui, e Ele está te perguntando agora: de qual lado da manjedoura que você vai ficar? Você vai ficar daquele lado onde as pessoas olham e não acreditam? Você vai ficar do lado da manjedoura onde tem um rei que é orgulhoso, soberbo, querendo matar o menino? Ou você vai ser um dos pastores que falaram: nós acreditamos, não vamos deixar para depois, nós vamos fazer com que o nome dele seja conhecido, e nós vamos crer de verdade que aquele que está nascendo é o Filho de Deus. Você quer tomar uma atitude quanto a isso hoje? Você quer? Só quem quer fala assim: olha, Lucas, eu preciso responder essa mensagem. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Você que fala assim: olha, eu preciso crer mais, eu preciso dar mais prioridade a Deus, eu preciso parar de deixar certas coisas para depois. Tem algumas pessoas aqui. Quem mais que quer responder a isso? Você acredita que a sua vida tem sido totalmente de fé? Você tem crido? Pois é, muitas pessoas vão se levantando, irmãos, porque nós somos falhos. A gente precisa entender e falar assim: olha, Jesus, mais um ano passou e talvez eu não fui da forma que eu gostaria de ser, mas está chegando um novo ano. E sabe qual que é a maior maravilha do Evangelho? É que Jesus, Ele não te julga. Pessoas estão ficando de pé, às vezes a gente até chora, que Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele te deu a oportunidade de você fazer isso que você está fazendo nessa hora. Falando assim: olha, Jesus, eu te amo tanto, que eu não tenho outra opção a não ser reconhecer o que o Senhor ainda pretende fazer na minha vida. Essas pessoas que ficaram de pé, vocês podem vir aqui que eu quero orar com vocês. Igreja, se coloque de pé. A resposta do Evangelho,
a gente crê. Deus abençoe vocês pela atitude. Muitas pessoas, quem quiser vir, vem à frente, nós vamos orar. Esse é o ato mais lindo que eu vejo, irmão. A gente olhar para Jesus e falar assim: olha, Jesus, ainda assim com as minhas falhas, o Senhor insiste em nascer dia após dia na minha vida.